Opa, olha, a gente volta. E aí, conseguiu compreender toda aquela parte lá, relação de pertinência, relação de inclusão? Agora eu vou mostrar novas simbologias. Ai, professor, lá vem o senhor com mais simbologia. Tá tranquilo, fala a verdade. A gente não fez operação, a gente não equacionou, a gente não fez jogo de sinal. A gente simplesmente observou os conjuntos que foram apresentados, se um elemento está ou não dentro do conjunto, isso de forma visual, foi bem simples, onde a gente dizia se o cara pertence ou não. Se o elemento estava dentro, pertence. Se não estava dentro, não pertence. E a outra simbologia, a relação de inclusão. Professor, eu comparava o conjunto todo com o conjunto todo. Se esse conjunto todinho tiver dentro daquele conjunto, está contido. Se não tiver, não está contido. Simples assim. Prof, você sabia que a gente também pode operacionalizar conjuntos? Isso. Operacionalizar tem conta? Mais ou menos, é como se fosse. A gente vai ter algumas operações, não é bem somar, subtrair, multiplicar e dividir. Se bem que algumas dessas operações tradicionais têm algumas semelhanças com as operações entre conjuntos. Vem cá, deixa eu te mostrar aqui. Para você que está chegando agora, o meu boa noite, iniciando nossa segunda aula de hoje, conteúdo conjuntos, definição, tipos e representação. Professor, vamos nós aqui. Prof, o que que a gente vai estar trabalhando, para que a gente precisa entender conjunto, entender operações entre conjuntos? Cara, eu tenho uma infinidade de conteúdos que dependem, tá bom, dessa introdução inicial para que sejam fundamentadas algumas propriedades e principalmente algumas relações. Vocês já estarão chegando no ensino médio e a parte algébrica do ensino médio, ela trabalha muito com relações, professor, com funções. Não é esse aqui não, minha diretora. Nesse aqui não, ó. Aqui é o primeiro. É mais embaixo. Você escutou, minha diretora? Ah, tá bom. Beleza? Então, as relações que a gente tem entre essas operações, professor, e as operações que nós conhecemos tradicionalmente, que é adicionar, subtrair, professor, elas também vão estar presentes. E algumas delas têm até uma certa semelhança, outras não. Deu certo não? Posso passar por aqui? Ah, tá dando certo, tá dando certo. Isso, aí, deu certo. Meus queridos, e aí? Somar, sabe? O que é somar para vocês? Somar. A ideia da soma. O que é a ideia da soma? Professor, a ideia da soma, professor, é de juntar. A ideia da subtração, o que é? Professor, a ideia da subtração é a gente ver a diferença que existe entre um número maior e um número menor. Tipo, se eu pedir para você fazer 5 menos 3, ele está pedindo a diferença entre o 5 do 3. A diferença é que o 5, ele tem 2 dedinhos a mais do que o 3. Ó. Se eu tirar o 3, ele tem 2 dedinhos a mais. Ou seja, a subtração nada mais é do que a diferença entre dois números. Professor, então, quem são as operações matemáticas? Eu acho que você lembra das operações base, não lembra? Das operações básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Só que nos conjuntos, as simbologias são um pouquinho diferentes. No caso, as operações entre conjuntos, que nós vamos recordar com vocês, são a união, que é como se fosse somar, juntar, a intersecção. Olha as simbologias, como é que a gente vai estar utilizando. A união é o U. A intersecção, até brinco com os alunos, é o U de cabeça para baixo, professor. A intersecção é o U de cabeça para baixo. E tem também esse aqui, que literalmente é o menoszinho, que é a diferença. Nós vamos trabalhar principalmente com essas 3 operações. Agora, deixa eu te mostrar como é fácil tu entender e trabalhar com essas operações. A ideia principal eu já te passei. A união tu junta. A diferença é o que tem em um que não tem no outro, né?
E a intersecção? Gente, aquela intersecção é o que tem ao mesmo tempo, é o que eles têm em comum. Espera aí, professor. Tem exemplo? Tem sim, gente. O que essas operações vão fazer? Vamos ver aqui, professor. Olha só. Se eu colocar para você, se eu pedir que você considere alguns conjuntos. Se eu pedir que você considere alguns conjuntos, eu tenho ali. Considere os conjuntos A e B, tá vendo lá quem são os elementos? Reunindo todos os elementos. Opa, grande Gabriel, boa noite, querido, seja bem-vindo. Reunindo todos os elementos do conjunto A com todos os elementos do conjunto B, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um novo conjunto. A gente vai ter um novo conjunto, professor. Que conjunto é esse? Deixa eu ver aqui, professor. Nós vamos ter o conjunto onde, se eu juntar todos os elementos, 0 em ordem crescente de preferência. Professor, ó, o menor que eu estou vendo nos dois é o 0. Vai ser 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu juntei. Professor, mas o 2 eu não tinha que botar duas vezes? Não, que o 2 apareceu no A, apareceu no B. Não era 0, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Não. Os elementos que estiverem repetidos nos dois conjuntos, você só bota uma vez. É como se eu pedisse para você fazer o seguinte. Junta todos os números que você está enxergando, desculpa, gente. 2, professor, eu boto 2. A professora apareceu de novo, eu já botei ele lá. Você entendeu que A união B vai dar um novo conjunto? É fácil, gente. Fazer a união entre conjuntos é super fácil. Ali eu leio A união B. Foi fácil? Então, o que é que eu faço na união? Professor, união é só para juntar os elementos. E aqueles outros lá, eu não vou me confundir com aqueles outros? Não, gente, são bem diferentes as simbologias. O pertence, professor, é para você dizer se um elemento está ou não dentro de um conjunto. O contido é para você dizer se um conjunto está ou não dentro de outro conjunto. Então, relação de pertinência, tu compara elemento com conjunto. Relação de inclusão, tu compara conjunto com conjunto. Aqui são operações. São operações. Tipo, se eu pedir para você fazer a união, é só juntar todos os elementos, professor. Prof, então, peraí. Dados os conjuntos A e B, a união de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem tanto ao conjunto A ou ao conjunto B. Vocês estão vendo que está em vermelho o ou ali? É porque esse ou, gente, dentro da matemática, ele vai ser para mim o que chamamos de conectivo. Como assim conectivo, professor? Esse conectivo ou, quando a pessoa pedir para você operacionalizar conjuntos, eu quero que você analise isso ou isso. Quando o cara fala esse ou para ti, é para você lembrar que é união entre conjuntos. De boa? É para você lembrar que é união. Aqui seria a representação da união entre aqueles dois conjuntos, só que eu representei agora por uma propriedade. A união entre dois conjuntos diz para mim que os elementos X dessa união são tais que os valores de X devem pertencer ao conjunto A ou os valores de X devem pertencer ao conjunto B. Exemplo, professor, só aprende fazendo. Eu quero que vocês analisem esses conjuntos que estão aparecendo na telinha de vocês. 3 conjuntos. É como se fosse a soma. Eu falo na união para não confundir somar, porque já aconteceu do aluno somar os números, entendeu? Não é para somar os elementos, é para juntar os elementos em um único conjunto. Fica melhor da gente não confundir. Então, olha aí alguns exemplos que eu quero que vocês façam comigo. Eu tenho um conjunto A, dentro do conjunto A eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Dentro do conjunto B tem 3, 4, 5. Dentro do conjunto C, professor, 6, 7, 8. Tudo bem? Dentro do conjunto C, 6, 7 e 8. De boa? De boa até aí? Pronto, professor. Então, ali eu tenho o conjunto 1, 2, 3 e 4.
não é isso? Alternativo, conjunto não, na realidade, proposição 1, 2, 3 e 4. Na proposição 1, eu quero que você faça a união do conjunto A com o conjunto B. Eu quero que você faça a união do conjunto A com o conjunto B. Espera aí, professor, deixa eu ver aqui. Olha só. A união com B, só juntar, de preferência, coloque em ordem crescente. Coloque em ordem crescente. Professor, vai ser 1, deixa eu ver se está feito não. 1, aí depois o outro menor vem 2, 3, 4 e 5, gente. Prof, por coincidência, a união com B deu o próprio conjunto A. Não é verdade? A união com B deu o próprio conjunto A. Vocês sabem por que deu o próprio conjunto A? Porque um dos conjuntos envolvidos na operação de união é subconjunto do outro. A gente tem até um bizuzinho para a gente não precisar ficar olhando os elementos. Sabe o que é que a gente pede que você olhe logo? Antes de começar as operações, que você observe se algum dos conjuntos que foi dado na questão é subconjunto do outro. O que é que a gente definiu por subconjunto agora há pouco? Um conjunto, para ser subconjunto do outro, este deve estar contido dentro do outro. Não foi assim? Não foi assim? Então, vamos lá, professor. O A, ele não é subconjunto do B, mas o B é subconjunto do A. Professor, ali, se o B é subconjunto do A, se o B, ele é subconjunto do A, quando eu faço a união entre dois conjuntos, onde um deles é subconjunto do outro, o resultado é sempre o maior deles, ou seja, o próprio conjunto A. Se eu for aqui trocar a canetinha, eu quero B união com A. Professor, se o senhor fizer A união com B ou B união com A, vai dar o mesmo resultado. 1, 2, 3, 4, 5, professor. Continua dando o conjunto A. B união com A, Gabriel, dá o próprio conjunto A, de novo. Dá o próprio conjunto A. Você vai juntar. Não vai mudar. Entendeu? Se eu botar A união com B, deu A, deu. Porque se você for juntar, vai dar o próprio A. Se eu fizer B união com A, professor, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fizer A união com C, professor, A união com C, aqui vai dar o A com C, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, professor. Deu esse novo conjunto aqui, ó. Só ajeitar esses 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mesma coisa. O último lá, B união com C. Gente, união não tem erro não, gente. Não tem erro. É só juntar os elementos. Professor, se eu juntar o B com o C, vai dar 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aí, professor. B união com C, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vocês entenderam? Dúvidas? Certeza que vocês entenderam? Então, vamos lá, vamos continuar. Isso aí é união. União é só juntar, professor, não tem erro. União é só juntar. Tá, professor? E a intersecção? E a intersecção? Como é que a gente faz a intersecção? Professor, a intersecção é o que tem em comum. É o que tem ao mesmo tempo, ou seja, o que tem um e que tem outro ao mesmo tempo. Considere um conjunto A de números naturais menores que 8. Então, vamos lá. Conjunto A. Ele diz que dentro desse conjunto A, eu tenho números naturais menores que 8, não é?
Número natural menor que 8, professor, vai estar o 0. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aí o conjunto A, que ele falou para mim. O conjunto B, ele está dizendo para mim que são os números naturais pares menores que 10. Número par menor que 10 é 0, 2, 4, 6, 8. Tá aí, professor. Acabei de escrever o conjunto A, acabei de escrever o conjunto B. Eu podia pedir para você fazer a união entre esses dois conjuntos. Se você fizesse a união, ia dar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, professor. Ia dar isso aí. Só que ele não quer a união, ele quer a intersecção. A intersecção é bem simples também. Só que eu quero só que você observe o que tem ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Se eu perguntasse para você, olha, eu quero que você ache a intersecção, que é aquele U de cabeça para baixo, B. Quem que vai estar na intersecção? Aí tu vai olhar aqui, ó. Tem 0, tem 0. Tem 2, tem 2. Tem 4, tem 4. Tem 6, tem 6. Pronto, professor, eu achei os números que tem nos dois ao mesmo tempo. Então, ia ser 0, 2, 4 e 6. Aqui seria a nossa intersecção. Intersecção é o que tem ao mesmo tempo, é o que tem em comum. Então, podemos formar um conjunto com elementos comuns a eles. Ou seja, com elementos que pertencem ao mesmo tempo a A e a B. Esse conjunto é formado pela intersecção entre esses dois conjuntos. Está aqui a representação dos dois conjuntos, que eu acabei de riscar, não foi isso? Conjunto A, ele tinha dito para mim que era o conjunto dos números naturais menores que 8, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O conjunto B, professor, é o conjunto dos números naturais pares menores que 10, então é 0, 2, 4, 6 e 8. Você já percebeu aqui, professor, que os elementos que tem em comum é o 0, é o 2, é o 4 e é o 6, professor. 0, 2, 4 e 6. Então, a intersecção não é para juntar, é só para você ver o que tem ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Fechou? União é para juntar, vai ficar grande, porque na união é o U. Intersecção é o U de cabeça para baixo. De boa? Exercício, professor. Ah, não, tem a representação aqui ainda por propriedade. Lá na união, já ia esquecer, na união, a gente usa o ou, não é? Quando a gente faz a representação por propriedade, a gente diz que os elementos de uma união são elementos X, tal que o X tem que pertencer ao primeiro conjunto ou ao segundo conjunto. Na intersecção, tá ali, por propriedade, eu digo que os elementos X são tais que esse X tem que pertencer ao conjunto A e ao conjunto B. Então, se o cara pedir faz isso ou isso, ele está pedindo para você fazer uma união. Se o cara pedir faz isso e isso, ele está pedindo para você fazer uma intersecção, professor. Olha aí os conjuntos, acha para mim estas intersecções que estão aí na telinha de vocês. Quanto é que vai dar essas intersecções aqui? Deixa eu ver, professor. A intersecção B. Deixa eu ver aqui. Professor, a intersecção B, A e B, né? Deixa eu vou pegar aqui até o marca-texto para facilitar. O que é que eu estou vendo que eles têm em comum? Tenho 3, tenho 4, tenho 5. Professor, tenho 3, tenho 4, tenho 5. Gente, quando a gente fala de intersecção, além de seus comuns, você lembra daquele negócio que eu falei dos subconjuntos? Eu podia já estar olhando ali, professor, olha, o B, ele é subconjunto do A.
o B é subconjunto do A. Então, quando você pede para fazer a intersecção entre dois conjuntos, onde um deles é subconjunto do outro, obrigatoriamente o resultado dessa intersecção vai dar o menor conjunto. Ali eu já sei que o resultado de A intersecção B dá o próprio B. Dá o próprio B. Só ajeitar aqui essa chave. Vai ser 3, 4, 5. Foi fácil? A intersecção C. Professor, agora o A com C, né? Deixa eu apagar aqui. Pegar o marca-texto de novo. O A e o C, se eu olhar para o conjunto A, se eu olhar para o conjunto C, o que é que eles têm em comum? Professor, tanto no conjunto A quanto no conjunto C, você tem o 1 e o 2. Facinho, não é? Professor, B intersecção C, professor. B intersecção C. Olha para o B, olha para o C. Tem algum número que está tanto no B quanto no C? Não tem, professor. O B e o C, eles não têm nada em comum. Como o B e o C não têm nada em comum, eu vou dizer que... E isso, parabéns, Gabriel. Eu vou dizer que a intersecção entre eles é dada por um conjunto vazio, que vai ser essa bolinha cortada ou, se você preferir, você pode colocar somente as chaves sem nada dentro. Você tem essas duas formas de representar um conjunto vazio. E a última, B e A. B e A. Tem alguma coisa em comum entre o B e o A? Tem sim, professor. O que é que eles têm em comum entre o B e o A? Professor, é o próprio B. É o próprio B. Vai continuar dando 3, 4 e 5, que é o próprio conjunto B. Três, 4 e 5, que é o próprio conjunto B. Vocês entenderam? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Entenderam, né? Vamos de boa, professor. Vamos nós, então. Prof, terceira operação. Mostrei para vocês como é que faz união. Professor, união junta, né? Uhum. Intersecção é o que tem ao mesmo tempo. Aí temos essa terceira operação aqui, que é a operação de diferença entre conjuntos. Como é que eu acho a diferença entre conjuntos? Professor, a diferença entre conjuntos, ela é bem simples. Só que ela tem uma observação. Vou já dizer para você direitinho como é que funciona. Olha só. Considere um conjunto A. Considere A, desculpa, eu li até errado. Considere A o conjunto dos números naturais entre 20 e 30. Professor, números naturais entre 20 e 30, então esse conjunto A seria quem, professor? Números naturais entre 20 e 30 é 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Só vai até o 29. Ele disse que eram números naturais, o conjunto A eram números naturais entre 20 e 30. Anotei aí. E ele disse que B, o conjunto dos números primos positivos menores que 30. Professor, conjunto B é o conjunto dos números primos positivos. Professor, primo é o número 2, que é primo. Depois, quem mais é 3, professor? São todos os primos menores que 30, que ele falou. Aí tem o 3, que é primo, 5, 7, 8 não é, 9 não é, 10 não é, 11, 13, 14 não é, 15 não é. Todo número par já não é primo. Só o único número par que é primo é o 2. 16, 17, 19, 23, 29. Era menor que 30,
tá aí, professor, os dois conjuntos. Tá aí os dois conjuntos. Eu poderia pedir para você, me dá a união desses dois conjuntos. Eu poderia pedir para você, me dá a intersecção entre esses dois conjuntos. Só que agora eu quero a diferença entre eles. O que é a diferença de um conjunto para o outro? Gente, diferença é o que os difere, o que o próprio nome da operação está dizendo. Só que de forma prática, se eu peço para fazer A menos B, se eu peço para fazer A menos B, quem que vai estar aqui dentro desse conjunto? Gente, na ordem, se A menos B é o que tem no A que não tem no B. Agora, se eu fizer B menos A, não é o mesmo resultado, gente, não é. Aqui é o que tem no B que não tem no A. Tem essa diferença, que eu disse que tinha uma observação que eu tinha que fazer. Por que eu estou comentando que é diferente? Aqui eu já estou afirmando para você que A menos B é diferente de B menos A. É completamente diferente. Já na operação de união, tanto faz. Na operação de união, tanto faz. Eu posso dizer que A união com B, como vocês viram no exercício, A união com B é igual, vou até voltar aqui para você ver, ó. Na união, não é? União, tá aí na intersecção. Tá aqui, professor, na união, ó. A união com B, B união com A, dá o mesmo resultado. Gente, a ordem dos conjuntos não importa, é a mesma coisa. Tem a propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Pronto, é a mesma coisa. A união com B é sempre igual a B união com A. São iguais. Tanto faz eu dizer que A é unido com B, vai dar o mesmo resultado de B unido com A. Se eu for para intersecção, eu quero que você veja que a mesma coisa vale. A intersecção B, B intersecção A, também são iguais. A intersecção B é igual a B intersecção A. Agora, na diferença, lembra, a diferença não é igual, são diferentes. Como é que funciona a união? Junta. Como é que funciona a intersecção? É o que tem ao mesmo tempo. Agora, como é que funciona a diferença? Se for A menos B, é o que tem no A que não tem no B. Se for B menos A, é o que tem no B que não tem no A, professor. Então, vamos lá, professor. Escreve aí os dois conjuntos. Tá aí o conjunto A e o conjunto B. Eu posso fazer as duas perguntas para você. Eu posso perguntar quanto que é A menos B. Aí tu olha para o A. O que é que tem no A que não tem no B? O que é que tem no A que não tem no B? Professor, ó, que não tem no B não tem o 21, no B não tem o 22, no B, professor, não tem o 24, não tem o 25, não tem o 26, não tem o 27, não tem o 28. Se eu perguntar A menos B, é o que tem no A que não tem no B. Ou seja, A menos B vai ser 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 28. Eu até dei um destaquezinho em amarelo lá para você entender. E se fosse a pergunta contrária? O que seria B menos A, gente? B menos A. O que seria B menos A, professor? Aqui seria a representação da propriedade. Deixa eu voltar lá, eu pensei que ele ia aparecer aqui. Se fosse B menos A, vocês respondam para mim. O que seria? B menos A. Professor, se fosse B menos A, seria o que tem no B, que não tem no A. Ou seja, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Já que o 23 e o 29 estão lá.
Você entendeu a diferença? Beleza? Treinar, não é? Aqui ele só coloca para mim, numa linguagem mais técnica, dados os conjuntos A e B. A diferença de A e B é o conjunto formado pelos elementos que estão em A, mas não estão em B. Que era o que a gente tinha explicado agora há pouco para você. Olha só a diferença lá, x pertence ao A e x não pertence ao B. É o que tem no primeiro conjunto, que não tem no segundo. Vamos lá, dados esses três conjuntos aí, ó. O A tem elementos 1, 2, 3, 4, 5. O B tem elementos 3, 4, 5. O C tem elementos 1 e 2. Eu quero que você calcule A menos B, A menos C, B menos C e B menos A. Professor, tipo assim, se o senhor está pedindo A menos B, só lembrando, é o que tem no A que não tem no B. Professor, o que tem no A que não tem no B? Professor, no A tem o 1, professor, o 1 e o 2. 1 e o 2, é isso mesmo, Gabriel. 1. O que tem no A que não tem no B é 1 e o 2. Na outra aqui, professor, A menos C é o que tem no A que não tem no C. Deixa eu ver o que tem no A. Agora é o A com C que eu estou comparando. Fácil, fácil sim. Agora tem que ter muita atenção, Gabriel. Sabe por quê? Se você esquecer só um elementozinho, vai que na hora que você está escrevendo, você esquece de um, já errou completamente a questão. Não pode esquecer, tem que ter muita atenção. É fácil, mas tem que ter atenção. Tipo, A menos C aqui, o que é que tem no A que não tem no C? Professor, 3, 4. O que tem no A, que não tem no C, é o 3, o 4 e o 5. Aqui na terceira proposição, é B menos C, então é o que tem no B que não tem no C. O que é que tem no B que não tem no C, gente? O que é que tem no B que não tem no C? B menos C. Professor, é o conjunto B todinho, nenhum dos elementos do B está no C, então é ele mesmo. É 3, 4. Ó, eu já posso até afirmar aqui alguma coisa. Eu posso dizer que A menos C dá o mesmo resultado que B menos C. E o outro lá, B menos A, é o que tem no B que não tem no A, professor. O que é que tem no B que não tem no A? Deixa eu ver, professor. O que é que tem no B que não tem no A? Prof, todos os elementos do B tem no A. Todos os elementos do B tem no A. Só corrigindo, Gabriel, não tem essa chave quando eu boto vazio. Eu vou botar só a bolinha cortada, não tem chave. Ou a chave sem nada dentro. Ou uma ou outra para escolher. Tá bom? Vocês entenderam por que essa última aí deu vazio? Porque eu estou querendo saber o que é que tem no B que não tem no A. Nada, professor. Todos os elementos que tem no B, isso. Não bota a chave. Quando você for botar esse vaziozinho aí, é só ele. Então, ou você escolhe sempre usar só esse aí, ou escolhe usar a chave. Não precisa nem ficar respondendo as duas formas, não. Eu é que estou colocando as duas aqui por conta da explicação, mas poderia ter botado só a bolinha cortada, ou só a chave. Vocês entenderam as três operações? Então, professor, eu vou começar a fazer um misto de tudo. Tudo junto e misturado agora. Eu fiz exemplos só de união, exemplos só de intersecção. Agora a gente vai fazer união, intersecção e diferença numa mesma questão. Responda vocês aí. Tá conseguindo ver aí direitinho? Conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero a união entre esses dois conjuntos. Professor, será que está respondido? Tá não. Quero a união. Professor, se o senhor for juntar, cara, é só botar todo mundo junto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ufa. Isso é botar todos, professor.
Isso é juntar. Na segunda, professor, ele está pedindo intersecção, professor. Intersecção. Intersecção, professor, é o que tem ao mesmo tempo, não é? Deixa eu ver, o que é que tem nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Professor, tem o 3, o 4 e o 5. Tem o 3, o 4 e o 5. São os únicos números que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Você entendeu? 3, 4 e 5 está tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então, é 3, é 4, é 5. Professor, na terceira aqui, ele quer A menos B, é o que tem no A, que não tem no B. O que é que tem no A, professor, que não tem no B? O que é que tem no A que não tem no B? Professor, no A tem o 0, que não tem no B, tem o 1, que não tem no B, tem o 2, que não tem no B. Certinho? Professor, se for B menos A, professor, B menos A. Prof, é o que tem no B que não tem no A. O que é que tem no B que não tem no A? Eu acho que tem, ó, por isso que eu falei que tem que ter cuidado, Gabriel. Você esquecer um elementozinho. Você esquecer um, olha direito. O que é que tem no B que não tem no A? 6, 7. É tanto número que às vezes acontece da gente esquecer um ou outro elemento. Agora, as operações entre conjuntos, elas não precisam acontecer só com dois conjuntos, gente. Eu posso fazer operações com três conjuntos. Por isso, eu podia pedir para fazer a união de três conjuntos. Eu podia pedir para vocês fazerem a intersecção. Gente, esse assunto aqui vai ajudar a resolver um monte de situação, problema lá no ensino médio. Situações onde vocês vão precisar dessas operações e principalmente dessas operações representadas por diagramas, que a gente também já vai começar com vocês. Tranquilo, grande Gabriel? Olha só agora, nessa aqui eu te dei três conjuntos e eu quero que você faça a união do A, do B e do C. Professor, junta todo mundo e acabou-se. Se eu for fazer a união A unido com B unido com C, vai dar 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Professor, A unido com B deu isso aqui, ó. Só fiz juntar. Agora, a intersecção, essa aqui é que é para você ter cuidado. Como a intersecção é entre três conjuntos, você tem que buscar ver o que é que tem em comum ao mesmo tempo nos três. Tem que ter nos três. Nos três, entendeu? Você botou 1 e 2. Ah, professor. Professor, o 0, ele não está na intersecção. Ó, o 0 está no A, o 0 está no C. Mas o 0 não está no B. Está certíssimo, Gabriel. Olha só. Nessa última aqui, professor, eu tenho 1 e o 2 aqui, tenho 1 e o 2 aqui e tenho 1 e o 2 aqui. Embora, professor, tenha o 0 no A e no C, ele não pertence, o 0 não está nos três. O 5, por exemplo, o 5 ele está no B e no C. O 5 está no B e no C, mas não está no A. Então, ele não está na nossa intersecção. Então, a intersecção dos três conjuntos ao mesmo tempo é representado apenas pelo conjunto 1 e 2, gente. É representado apenas pelo conjunto 1 e 2. Tudo bem até aí? Vocês entenderam? Entenderam? Professor, vamos ver aqui. Nessa situação, eu já entendi, professor, que nós vamos precisar operacionalizar conjuntos. A gente já visualizou que as três principais operações são as operações de união, de
intersecção, só estou fazendo um apanhado rápido, e da diferença entre conjuntos. Como é que nós achamos, professor, a união? Junta todo mundo sem repetir os elementos que apareceram mais de uma vez. Como é que nós fazemos a intersecção, professor? É só ver os elementos que apareceram mais, no caso, ao mesmo tempo, em todos esses conjuntos. E a diferença é o que tem no primeiro conjunto que não tem no outro. Mas nós visualizamos todas essas operações, nós visualizamos elas analisando os conjuntos representados por chaves. Mas será que dá para a gente fazer, dá para a gente realizar essas, deixa eu ver aqui, não tem esse símbolo da intersecção no celular? Tem não, Gabriel? Sério? Eu, para mim, que tinha. Eu, para mim, que eu acho que eu vi alguém colocando. Entendi, mas acho que tem, acho que é nas funções. Olha direitinho que eu acho que tem. Professor, será que a gente consegue fazer por diagramas, professor? O que é que vocês acham? Dá para fazer? Gabriel, pode ser. Pode ser, vai dar para entender. É melhor do que você escrever intersecção, intersecção. Dá para a gente entender. E aí? E é intersecção, não é interseção não. Tá? Até no português lá, ó, intersecção, intersecção. Tá bom? Não é interseção não, interseção tem um outro significado, até na língua portuguesa. Professor, será que dá para a gente fazer? Como é que eu reconheço? É parecido, é verdade. Como é que eu reconheço, professor, essas operações quando eu tenho os conjuntos dados por diagramas, professor? Tipo, se eu te desse esses dois conjuntos aqui, só para a gente começar, eu vou voltar justamente nessa parte na próxima aula. O que seria a união entre esses dois conjuntos? Quando a gente for fazer a operação com diagramas, basicamente você vai dar um destaque, você vai colorir. Não, é porque eu vi agora interseção, é por conta do significado, não foi nem a correção, Gabriel. É por conta do significado, porque a intersecção ela tem um significado, a interseção é outro, entendeu? E eu vou usar esse nome interseção também dentro da matemática, tá bom? Eu posso estar utilizando uma leitura dentro de um contexto, só para dar diferença, é porque às vezes vai aparecer lá e a pessoa acaba achando, justamente, isso, aí no caso do verbo interceder mesmo. Aí a pessoa acaba fazendo uma interpretação errada. Tempinho está quase que estourado já. Já fica na curiosidade de vocês, as operações entre conjuntos. Eu estava só falando, professor, que a união seria a gente pegar tudo que está dentro desses dois conjuntos. Olha como foi, fiquei tudo riscadinho lá, ó. Risquei, ou seja, tudo que tiver dentro desses risquinhos, que na matemática nós chamamos de rachurar, com H. Rachurar. Essa região é chamada de região rachurada, ela representaria a união desses dois conjuntos. Mas fica tranquilo, próxima aula a gente traz tudo de novo para vocês, com mais. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite, fica com Deus, bom fim de semana, com certeza, Gabriel. E até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!